A empresa quebrou. O dinheiro guardado durante anos evaporou como água em panela quente. A casa, a aldeia, o pequeno negócio, tudo aquilo que parecia sólido desabou de uma vez. E o mais curioso é que do lado de fora ainda existe propaganda dizendo que tá tudo sob controle, que a economia segue forte, que o futuro tá sorrindo. Só esqueceram de avisar esse futuro para quem tá dormindo na calçada, contando moedas e tentando decidir se hoje come macarrão barato ou guarda o dinheiro para o ônibus de amanhã. Em teoria, as grandes cidades chinesas continuam brilhando. Xangai, Shenzhen, Guangzhou, nomes que parecem sinônimo de arranha-céu, neon, tecnologia e riqueza. Mas basta caminhar à noite quando a vitrine apaga um pouco e a maquiagem urbana começa a derreter, para ver outra cidade. Nas calçadas, trabalhadores migrantes se enrolam em cobertores finos, caixas de papelão viram colchão, mochilas viram travesseiro e o frio vira companheiro de quarto. Eles vieram do interior atrás de emprego, de salário, de uma chance de subir um degrau na vida. Só que a escada que prometeram virou escorregador. Muitos chegaram com a ideia clássica do vou trabalhar duro, economizar, mandar dinheiro para casa e talvez um dia comprar meu cantinho. Uma ideia bonita, quase uma novela das 8 com final feliz. Mas a realidade foi menos generosa. Fábricas fecharam, obras pararam, lojas esvaziaram, patrões sumiram, salários atrasaram e quando o emprego desaparece, a cidade grande, que antes parecia uma oportunidade, vira uma máquina de engolir, gente. O aluguel não espera, a comida não espera, a dívida não espera. Só a esperança é que fica parada na fila sem ser atendida. O contraste é cruel. De um lado, discurso sobre uma potência que vai redesenhar o mundo. De outro, gente carregando mercadoria por 6 horas para ganhar algo perto de R$100. R$100. No Brasil, isso mal dá para encher uma sacola modesta no mercado, dependendo do bairro. Agora imagine passar o dia inteiro carregando peso, tomando vento, sem garantia de amanhã. E no fim perceber que trabalhou muito para continuar exatamente no mesmo buraco. É como correr numa esteira. Você sua, sofre, sente dor na perna, mas a paisagem continua igual. Enquanto isso, na internet existe outro espetáculo. Falar mal dos Estados Unidos virou quase uma modalidade olímpica. Dizem que o dólar vai ruir, que a América vai se desmontar, que o Ocidente está respirando por aparelhos, mas curiosamente as filas para visto continuam enormes. Famílias que repetem nas redes que os Estados Unidos acabaram também economizam, em silêncio, para mandar os filhos estudarem lá. É uma ironia tão grande que quase deveria pagar imposto de importação. Na boca, o discurso aponta para um lado, no sonho da família a bússola aponta para outro. E aí aparece a vida real, aquela que não cabe no cartaz oficial. Uma entregadora conta que sai de madrugada, corre de um pedido para outro, volta para comer qualquer coisa, recomeça à tarde, termina no fim do dia e ainda precisa buscar a filha na escola. Depois de tudo isso, recebe cerca de R$82. O corpo tá moído, a cabeça tá cansada e o dinheiro já nasce comprometido. Quem olha de fora pode dizer, mas ela tá trabalhando. Sim, está. O problema é justamente esse. Trabalhar deixou de ser garantia de viver. Virou apenas uma forma mais lenta de afundar. A frase que resume essa situação é amarga. Se não trabalha, a pessoa é esmagada pelo desespero. Se trabalha, é esmagada pelo cansaço. Parece piada, mas é aquele tipo de piada que ninguém ri porque todo mundo entendeu demais. A pessoa corre para pagar comida, aluguel, escola, remédio, prestação da casa, prestação do carro, dívida antiga, juros novos. Quando vê, não está vivendo, está apenas fazendo manutenção do próprio naufrágio. E quando o trabalhador perde renda, a crise não para nele. Ela começa a passear pela vizinhança. O operário sem salário não vai ao restaurante. O entregador sem dinheiro não compra roupa. O pequeno empresário sem cliente não paga fornecedor. O fornecedor sem pagamento demite gente. A KTV fecha, o bar apaga a luz, o salão de beleza fica vazio, a barraca de frutas vende menos, o mercado do bairro fica silencioso. É efeito dominó, só que sem aquela beleza organizada das peças caindo em vídeo de internet. Aqui cada peça é uma família. Lugares que antes giravam dinheiro como ventilador em dia quente agora estão fechando um atrás do outro. Karaokês, clubes noturnos, restaurantes, pequenos comércios. Antes, chefes de construtoras, empresários e funcionários com dinheiro circulavam por esses espaços. Agora, muitos deles também estão apertados, esperando receber pagamentos que não chegam. Quando o dinheiro trava no alto, a falta de ar aparece embaixo. E quem sofre primeiro é sempre quem tem menos reserva, menos proteção e menos voz. No meio disso, surgem cenas que doem. Um idoso empurra uma carroça com peras que ele mesmo cultivou. Anda, empurra, insiste, até o corpo não aguentar mais e ele cair na rua. Pessoas correm para ajudar, mas as pernas dele já não respondem. Não é uma cena sobre fraqueza individual. É uma cena sobre um sistema em que até a velhice precisa disputar espaço na calçada para sobreviver. Aposentadoria digna? Segurança?
Descanso depois de uma vida inteira de trabalho? Para muita gente, isso parece luxo de propaganda. Outro homem segura um cartaz dizendo que está doente, não consegue trabalhar e não tem dinheiro para comer. Alguém compra um lanche para ele e ele sorri como se não sorrisse há anos. Mais adiante, outro idoso empurra uma bicicleta quebrada, oferecendo serviço de afiar facas. A voz falha, a tosse interrompe, mas ele continua chamando clientes. Recebe cerca de R$ 8 por algumas facas e para de gritar, não porque o dia melhorou, mas porque a garganta acabou. Há uma multidão assim, sobrevivendo com pequenos gestos de bondade, como quem se segura num galho fino durante uma enchente. E o campo, que deveria ser o último refúgio, também perdeu força. Há trabalhadores que voltam para suas aldeias e descobrem que a terra já não sustenta a família. Plantar não paga as contas. Vender a colheita mal cobre os custos. Então eles vão para a cidade catar sucata, fazer bicos, dormir em triciclos, empurrar carrinhos, esperar qualquer oportunidade. Só que quando a cidade também não oferece emprego, o pobre fica preso entre dois fracassos. No campo, não come, na cidade, não dorme direito. Essa é uma pobreza que atravessa gerações. Durante muito tempo, muita gente acreditou que bastava trabalhar, obedecer, economizar e suportar. Mas quando a pessoa trabalha, obedece, economiza, suporta e mesmo assim não consegue sair do lugar, algo quebra por dentro. A promessa deixa de convencer. A ideia de futuro vira uma palavra bonita demais para uma geladeira vazia. Nos mercados, o silêncio também fala. Uma vendedora diz que separou mercadorias para clientes, 3 sacolas de manga, produtos de limpeza, algo em torno de R$ 22, mas os clientes não voltaram para pagar. Outra conta é que algumas pessoas levam produtos prometendo pagar depois, mas nem 50 yuans, algo perto de R$ 37, conseguem quitar. O pequeno comércio vira banco informal de gente quebrada, só que sem segurança, sem juros e sem chance real de cobrar. Todo mundo está tentando sobreviver às custas de outro sobrevivente. Antes, os mercados tinham barulho, negociação, risada, gente reclamando de preço, criança correndo, sacola cheia. Agora muitos passam o dia inteiro para ganhar cerca de R$ 67. Tem vendedor que reduz o próprio almoço a menos de R$ 4, comendo o macarrão mais barato possível. Uma calça que custava perto de R$ 89 é negociada por cerca de 60. E mesmo assim, o comprador sente dor de gastar. Há quem ganhe 15 ou 20 e poucos reais por dia e segure cada nota como se fosse o último cilindro de oxigênio. Nesse ponto, a crise deixa de ser apenas econômica, ela vira psicológica. Quando alguém diz em voz baixa que talvez uma guerra pudesse resetar tudo, isso não é coragem, nem estratégia, nem patriotismo. É cansaço extremo. É uma pessoa olhando para a própria vida e pensando que qualquer explosão parece menos sufocante do que a rotina atual. Esse tipo de frase assusta porque revela que a esperança saiu pela porta dos fundos e ninguém percebeu na hora. A sociedade começa a parecer uma panela de pressão. Dentro dela estão desemprego, dívida imobiliária, financiamento de carro, aluguel, comida cara, remédio caro, escola cara, salário baixo, velhice insegura, juventude sem perspectiva e famílias inteiras sem margem para errar. A tampa continua firme, o fogo continua ligado e todo mundo finge que aquele chiado é normal. Mas chiado de panela de pressão nunca é decoração sonora, é aviso. A grande questão não é apenas se a economia desacelerou. A pergunta mais profunda é se as pessoas ainda acreditam no contrato básico da vida: trabalhar hoje para viver melhor amanhã. Quando esse contrato se quebra, o problema passa a ser maior que PIB, exportação ou índice de produção. Vira crise de confiança. E uma sociedade sem confiança é como um prédio bonito com rachadura escondida na fundação. Pode até continuar iluminado à noite, mas quem mora dentro sente o chão tremendo. No fim, os arranha-céus continuam brilhando, as avenidas continuam largas, os slogans continuam ambiciosos. Só que debaixo das luzes, a gente dormindo na rua, contando centavos, vendendo fruta até cair, entregando comida até o corpo falhar, evitando o supermercado por medo de gastar, esperando que alguém compre uma refeição. Um país não pode ser medido apenas por pontes, trens rápidos, prédios altos ou discursos grandiosos. Também precisa ser medido pela pergunta mais simples de todas: uma pessoa comum consegue viver com dignidade? Quando milhões estão apenas tentando atravessar o dia, a grandeza da vitrine começa a parecer só uma pintura bonita por cima de uma rachadura muito profunda.